Levante a sua mão, nós vamos pedir hoje de forma especial que o poder da ressurreição de Jesus possa agir em nossas vidas. Acabamos de celebrar nas nossas paróquias a vitória de Jesus sobre a morte, a vitória de Jesus sobre o pecado e a vitória de Jesus sobre Satanás. Nós queremos pedir que esta vitória que aconteceu e celebramos, relembramos nesse domingo, mas que ela já aconteceu, venha tocar a nossa vida agora e nos conceder a graça de sermos vitoriosos com Jesus. Te pedimos, Senhor, essa tua unção poderosa, Senhor, sobre as nossas vidas, para que todas estas áreas da nossa vida sejam tocadas e abençoadas agora. Que o Senhor venha sobre nós poderosamente para nos agraciar pela fé com esta graça que Ele obteve para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Quero rezar detalhadamente sobre cada um destes pontos. As pessoas normalmente acabam não parando para pensar no tamanho do mistério que é a ressurreição de Jesus e a sua paixão. Então, para a gente poder compreender tudo isso, tudo que Jesus fez durante os seus 33 anos, e em especial os 3 anos de missão, é insignificante perto do que aconteceu naqueles últimos dias, que é por causa daqueles dias que Deus enviou seu Filho. Então nós temos primeiro o grande milagre, Deus tomando a forma humana, se tornando um de nós, coisa impossível de se imaginar, e a única forma de que Satanás fosse vencido. Quer dizer, não havia o que pudesse ser feito a não ser o próprio Deus ter tomado a nossa humanidade. Então, ele nasce humano, porque nasce de uma mulher, nasce divino, porque nasce do Pai, Nossa Senhora fecundada por Deus, fecundada pelo Espírito Santo, que é Deus, gera Jesus, que não é meio homem e meio Deus. Estão ouvindo? É 100% homem e 100% Deus. Não ficou meio a meio. Não é? Tem alguns cristãos que não têm a mesma fé que nós e que não acreditam que Jesus era Deus mesmo. E há outros que não acreditam que ele era humano. Acontece que não seria possível fazer a vitória que ele fez se ele não fosse humano. Porque se ele fosse só divino, o que seria para ele ressuscitar, o que seria para ele sofrer, se ele é Deus, nada o atingiria. Mas ele era humano, teve sofrimentos, teve dor, teve traição, teve abandonos, totalmente humano. Chorou quando viu seu amigo Lázaro morto, e depois ele ressuscitou Lázaro, não é? Se ele não tivesse nada de humano, ele não ia nem chorar, ele ia lá e sabia, eu sou Deus, eu faço tudo. Então é importante entendermos isto. Para que a salvação acontecesse, Jesus, Deus, tinha que ser humano. A segunda pessoa da Santíssima Trindade tinha que ter a humanidade. Então eu quero que agora você pense nas tuas fraquezas, para poder entender por que Jesus pode te ajudar. Porque ele foi humano e ele sabe o que é a nossa humanidade. A nossa humanidade é um monte de fraqueza, é um monte de coisas que não são perfeitas, que não são santas, que a gente já passa, ou que a nossa mente sofre. Tudo aquilo que o teu corpo também sofre. Quer dizer, a humanidade é também as fraquezas do corpo, não é? Doença, alergias, dor de cabeça, dor nas costas,
ficar irritado, ficar com raiva, são sinais de humanidade. Sinais de humanidade. Quero que você coloque a mão no teu coração e pense: o que de humano você tem que, se não for por Jesus, seria um desastre ainda maior? Não é? Quando te apertam, a tua tendência é mentir. Quando você precisa conseguir uma coisa, de repente, você pode, às vezes, ter uma atitude que fere o outro. Nesse momento, sinta quanto humano você é. Como você sofre também com as coisas humanas. Você se preocupa com as contas, se preocupa com o dinheiro para pagar as contas, se preocupa com os relacionamentos, o futuro, coisas humanas, coisa que Deus não precisa se preocupar, né? Se você pode imaginar que Jesus passou por tudo isso porque era humano. Então você nesse momento fala assim: eu quero te entregar minha humanidade, quero te entregar toda a minha humanidade. Sou gente, e é por isso que eu sou esse monte de fraquezas, esse monte de sentimentos controvertidos. Por isso que a gente muda de ideia, a gente tem um bom propósito e de repente não consegue cumprir. Por isso que a gente pensa de um jeito e descobre que não pensou certo, porque é humano. Porque é humano. Se você não sente isso, você está pensando que você é Deus ou deusa, e aí você está ferrado mesmo, porque aí você não precisa de ajuda. Você não é Deus, você não é deusa, você é humano. Humano. Olha para o seu irmão e fala: mas você é humano mesmo, hein? É humano mesmo, estou olhando para o seu, é humano mesmo, não tem nada, não é? Você não sai flutuando, você não atravessa a parede, você não tem superpoder, não é? Nada daquilo que você vê naqueles filmes de super-heróis, você não é nada disso, não, eles nem existem na verdade, entendeu? Você é humano. Olha bem para a pessoa e fala: mas não é que você é humana mesmo? Descobre que tem fraquezas, é isso, somos humanos, e é isso que Jesus fez. Ele tomou essa humanidade, mas ele não ficou só humano, ele também, para nos salvar, precisava fazer um sacrifício que tivesse grande valor. Então pensa assim: crucificar alguém, fazê-lo sangrar até morrer, não salva o mundo, porque não era Jesus. Para morrer na cruz e nos salvar, tinha que ser alguém completamente santo, que só Jesus era. Não é? Então não adianta você... Tem gente que fala assim: eu estou sofrendo para a minha purificação. Fala para a pessoa: Jesus não precisa do teu sofrimento não, viu? Fala para ela. Jesus não precisa do teu sofrimento. Fala, você acha que sofrer você vai... tem gente que fala assim: eu estou sendo castigado porque daí eu vou ficar mais santo. Eu não tenho tanta certeza que se você bater muito em alguém, essa pessoa vai ficar boa no final. Eu acho que ela vai ficar se vingando, não é? Quem sofre muito, pessoas que passam grande sofrimento, às vezes na infância, se tornam bandidos, não se tornam... os teus filhos, quero avisar, não é? Trate-os bem, porque batendo, não vai ficar santo, não. Então, entenda muito isso, muito isso. O sacrifício que salva é o de Jesus. É o de Jesus. Fala: o teu sacrifício, Jesus, é que me salva. O teu sacrifício, Jesus, é o que me salva. Não é o sacrifício de mais ninguém. É o de Jesus. É o de Jesus. Eu até gosto de dizer, é claro que Nossa Senhora sofreu muito, porque ver o filho passar tudo aquilo e toda a injustiça. Uma mãe, a maioria das mães, não é? Sofre muito se os filhos sofrem injustamente, não é verdade? Se os filhos sofrem injustamente, se os filhos passam por uma coisa que é muito dolorosa, qual é a mãe que não sofre? Nossa Senhora sofreu tanto, e a promessa é: uma espada transpassará seu coração. Então o sofrimento existe,
Mas o sofrimento de Nossa Senhora não nos salva. O sofrimento dela é para nos mostrar que seria impossível o filho não sofrer e ela não sofrer nada. Mas o sofrimento que nos salva é o de Jesus. Ela, certamente, pela condição e escolha de Deus, se torna uma grande intercessora. Mas o sofrimento que te salva é o de Jesus. Fala de novo pro irmão. O sofrimento que te salva é o de Jesus. É o de Jesus, gente. Você faz a adoração a Santa Cruz, exatamente porque é o de Jesus. É esse o sofrimento que te salva. E agora eu quero falar outra coisa para você. Quero que você olhe para as pessoas todas aqui, vira, dê uma olhada para todo mundo. Vocês estão vendo? Todo mundo aqui, ó. Vocês estão vendo? E eu quero dizer que três inimigos assolaram a humanidade. 3 inimigos. E estes 3 inimigos são mais fortes que você. E são mais fortes que eu. Tá certo? Diga para a pessoa, tinha 3 inimigos e você não pode com nenhum deles. 3 inimigos. Tem 3 inimigos. Quantos? 3. 3. E você não pode com nenhum deles, viu? Tá ouvindo, William? Com nenhum deles você pode, rapaz. Isso é um fracote. O primeiro deles é o demônio. Você acha que você pode com o demônio? Hã? Você acha que você pode enfrentar o demônio e dizer, vem aqui, porque eu sou o bonzão, eu sou a mulher que põe... Você acha que você tem essa força? Não faça isso. Não o desafie. Só se for com Jesus. Porque Jesus venceu este inimigo. E esse inimigo faz a gente sofrer. Sim, o diabo age para fazer a humanidade sofrer. Ele gera guerras, ele gera doenças. Divisão. Você pode pegar uma epidemia inteira, porque daí muita gente sofre, chora, apanha, faz uma guerra. Você imagina aquela pessoa que está lá, sei lá na Palestina, ou lá na Ucrânia, ou lá na África, nas guerras que estão acontecendo também lá várias. A pessoa que não tem nada a ver com a guerra, não tem nada a ver com ninguém, não tem nada a ver com governo nenhum, mas a guerra destrói a casa dela, tira o emprego dela, tira a comida dela, tira a água dela, tira a luz, faz passar frio. Que culpa tenho eu? Nenhuma. Mas o diabo não faz isso porque você merece, é porque ele é mau. Vocês estão me ouvindo? Então não negocia com ele porque ele é mau. Fala para o teu irmão, não negocie com o diabo porque ele é mau. Não negocie com o diabo porque é mau. Ele não vai fazer nada de bom, não. Ele vai fazer você sofrer. E se ele puder, você fala, mas eu não fiz nada. Tem gente que tem medo. Fala, não vou mexer porque não vai me acontecer nada. Larga de ser besta. O mal faz o mal porque quer fazer o mal. Você queira ou não queira, ele vai fazer você sofrer. Então o diabo faz a humanidade sofrer. Não é só você, é a humanidade. Porque ele tem ódio de Deus. Ele tem ódio da escolha de Deus por Jesus e ele ataca as nossas vidas. Então esse é o primeiro inimigo e com ele a gente sozinho não pode. Você pode? Não. Esse primeiro inimigo foi o primeiro que Jesus venceu. Quando ele esteve entre nós, e neste momento que a gente celebra todo esse sofrimento dele, neste momento Jesus chegou para ele e falou, quanto que a humanidade te deve? Eu vou pagar. E ele pagou a tua conta e o diabo perdeu o poder sobre você. Ele só volta a ter poder sobre você se você deixar, se você aceitar. Sim. Se você se unir a Jesus, ele não tem mais poder sobre você. Fala para o seu irmão, Jesus já pagou tua conta, meu filho. Você não deve mais nada para o diabo. Jesus pagou tua conta. Jesus pagou a sua conta. Estão ouvindo? Jesus pagou a sua conta. Você não tem essa grana para pagar essa conta. Essa conta não paga só com dinheiro. Dinheiro não paga nada dela. Precisa algo muito rico. E ele pagou tua conta. Como é teu nome?
Jesus pagou tua conta, Márcia. Ave Maria. Pode ir lá, vai olhar, sabe aquele fiado que a gente deixava lá no passado? Que põe aí no fiado, pendura que eu pago amanhã, pois está zerado. Né? Se tivesse gasto mais, estava zerado também. Não é? Por isso que não importa qual é o tamanho do ataque do maligno, uns foram mais atacados, outros menos. Jesus pagou essa conta. Quero que você abrace o seu corpo, tome posse disso, fala: Jesus, o diabo não pode mais me atacar, o diabo não pode mais fazer a minha vida se tornar um inferno, o diabo não pode ficar armando ciladas contra mim, porque você venceu, você o derrotou, você esmagou a sua cabeça, e eu peço, Senhor, neste momento, a bênção do teu poder, está lá no Gênesis: de ti, mulher, nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Pois esse é Jesus. Nasceu e ele esmaga a cabeça da serpente. Serpente não é aquele bicho que já é perigoso por si só, mas ele não é aquele bicho. Ele está falando do diabo. Conforme o Apocalipse diz, a serpente, o dragão, o inimigo, o anjo de luz que caiu, ele continua vindo nos atacar, mas agora você pode pôr na cara dele o testamento e dizer: Jesus pagou minha conta, não te devo, vai embora. Só que é preciso que você faça isso. Então agora levante sua mão direita, pensa lá na sua casa, teus filhos, teus bens, tuas coisas, e você vai dizer: diabo, você não pode mais ficar atacando todas essas coisas, porque Jesus já me libertou, Jesus já morreu por mim, Jesus já pagou tudo isso com o seu sofrimento, Jesus acolheu o sofrimento para vencer-te. Tu não podes mais, eu te repreendo em nome de Jesus, eu te mando embora da minha casa, das minhas coisas, do meu trabalho, do meu futuro, dos meus projetos, em nome de Jesus. Eu te mando embora da igreja que você quer às vezes subjugar, em nome de Jesus. Eu te mando embora quando você coloca pensamentos distorcidos na cabeça do meu irmão e na minha. Vai embora em nome de Jesus, vai embora, porque Jesus me libertou e pagou tudo que eu devia. Vai embora, diabo, agora nós mandamos, porque é a vitória dele que celebramos. Tem mais um inimigo que você também não pode com ele. Está me ouvindo? Fala aí para perto da pessoa: tem um outro inimigo que você também não pode com ele. Chega. Não pode. E sabe que inimigo que o outro inimigo que você não pode com ele é o pecado. Porque ele é uma raiz que te arrasta. Veja que eu não estou falando aqui dos pecados, aquela coisa que você fez que feriu você mesmo, feriu a Deus ou feriu o próximo. Esses são os pecados. Mas eu estou falando o pecado, aquela raiz que São Paulo diz: não faço o bem que quero, mas faço o mal que eu não quero. Tem hora, você acha que a pessoa que numa hora que está com um monte de problemas, chega lá o filho na casa, a filha na casa, fala alguma coisa que não tinha nada a ver e você solta o verbo no coitado? Você acha que a pessoa queria falar isso, depois fica com dor na consciência? E pior, tem uns que ficam com dor na consciência, mas não conseguem ir lá e pedir perdão também. Por quê? Porque tem uma raiz que bloqueia, raiz do orgulho, raiz do egoísmo, raiz do ciúme, raiz da inveja. Você não quer sentir, mas você sente. Você não quer fazer, mas você faz. Dá um empurrão no teu irmão e fala: não é que você é pecador mesmo? Não adianta enganar, não, é pecador. Você não quer exagerar naquilo que faz mal. De repente passa 2, 3, 4 dias, exagera. Você não quer mentir de jeito nenhum, mas daí a pessoa vai pensando: é mais fácil. Já aconteceu com você? Quantas raízes, elas estão lá, não é? Tem gente que acha assim: eu vou jogar açúcar no pé de limão para ver se nasce limonada, né? Vocês acham que nasce limonada, jogar açúcar no pé do limão?
Não nasce, vai nascer o mesmo limãozinho que a árvore deu. Se for galego, vai nascer galego. Se for Tahiti, vai nascer Tahiti. Se for limão rosa, vai nascer limão rosa. O limão que aquela árvore for, vai nascer. Diga para o seu irmão, não é que você dá os frutos da árvore que você é. Dá os frutos da árvore que você é. Você dá, ué. Paciência. Paciência. Você dá exatamente esses frutos. Por quê? Porque é a raiz. Então esse inimigo que é a raiz, com esse você não pode. Você até consegue ir mudando algumas coisas na sua vida, mas esse que é da raiz, vou te falar. Você fale para a outra pessoa, diga assim, ó, você não pode com essa raiz sua não. Você não pode com essa raiz, não. Só o Espírito Santo. É um inimigo ruim ou não é? É. É ou não é um inimigo ruim? Ah, É um inimigo horroroso. Horroroso. Fala, não é que você tem um inimigo horroroso que faz mal para você e para mim? É, porque o pecado faz mal para a gente também. Fala, esse teu inimigo aí, ele faz mal para você e para mim. você e pra mim. Faz, ué? Vai. Pois esse é o segundo inimigo que Jesus venceu com a sua paixão. Ele não tinha nenhum pecado, nunca tinha feito nada que fosse censurável. Mas quando ele foi para a cruz, ele estava coberto com todos os pecados, com todas as raízes, a tal ponto que ele não via mais o rosto do Pai e diz, meu Deus, por que me abandonastes? Porque nem o Pai conseguia enxergá-lo, porque ele estava coberto desse monte de raiz que somos nós e muitas outras pessoas da humanidade, coberto do pecado. E o único jeito de vencer era pegar todos esses pecados, meus e seus, e se entregar. O que ele fala para Pedro? Se eu pedisse ao Pai, ele enviaria uma legião de anjos e eles lutariam por mim. Ninguém toma a minha vida, eu a dou livremente. Por quê? Porque senão nós é que estava ralado. O que ele fala lá no Getsemane? Pai, se é possível, tira de mim esse cálice, mas não faz minha vontade, faz a tua. Eu tenho que carregar o pecado desse povo todo. Vou carregar então. Estava, como diz a Sagrada Escritura, coberto pelos nossos pecados. Então esse segundo inimigo, Jesus venceu. E para a gente beber desta vitória de Jesus, o que eu preciso? É acreditar que ele venceu e pedir para ele tirar de mim. Fala comigo, Jesus. Repete comigo, Jesus. Jesus, eu creio que levastes para a cruz os meus pecados e os pecados de toda a humanidade. Eu creio, Jesus. Por isso te peço, arranca essa raiz de pecado que habita em mim. Retira, Jesus, toda esta força do pecado que age em mim. Me liberta. Me liberta por gerações. Corta agora todo o pecado que está em mim. Eu creio e te peço perdão, porque sei que te faz sofrer. Mas eu preciso da tua libertação. Faz o sinal da cruz para o teu irmão. Não precisa tocar se não quiser. Só faz o sinal da cruz. Fala, é essa cruz que cura e liberta pecados. Faz lá para sua casa. Senhor, essa cruz que salvou todos os pecados.
Essa cruz que libertou todas as coisas. Lá para o teu lugar de trabalho, eu não sei onde você trabalha, faz o sinal da cruz. Em todos os cantos, em todas as coisas, que isso seja liberto agora. Senhor, eu te peço que esse inimigo pavoroso desapareça da minha vida. Amém? Quantos inimigos eu falei que tinha? Quantos? 3. Quantos? 3. Quantos inimigos eu já contei? 2. Quantos falta? Ui, vocês estão bons de matemática. Estou vendo que a coisa está boa, né? Falta 1. Pois é. Vocês acharam que os outros 2 primeiros era duro? Você achou, Márcio? Pesado, né? O diabo e o pecado. Duro, né? Pois o terceiro não é menos pior, não. O terceiro chama-se morte. Morte. E eu te pergunto, você pode com a morte? Você consegue dar vida para você mesmo ou para outras pessoas? Você pode, é lógico, ter lá o milagre de estar quase morrendo. Jesus ressuscitou uns mortos também, talvez alguns sejam ressuscitados, mas eu não sei se eles estavam totalmente mortos também não é? Jesus já tinha uns que já tinham passado vários dias, que nem o próprio Lázaro, 7 dias. Ficou até ser enterrado, que era como mandava, né? E depois 7 dias para ser colocado no sepulcro. Então já estava morto há mais de 7 dias. Jesus o ressuscitou. Mas você pode com a morte? A morte é terrível? A morte é devastadora, gente. A morte é devastadora. A morte consome todo mundo que está em volta. Não é? Quando o pai de família morre, e que ainda a família não está toda ela formada, fica sofrimento? Quando a mãe morre, ainda com os filhos a serem criados, às vezes até adolescente, fica sofrimento? Quando alguém morre, as pessoas que o amam sofrem. Sim. E as coisas que têm que ser cuidadas deixam dor? Sim. Deixa ou não deixa? Deixa. Mesmo aquele que já cumpriu a sua missão e que você sabe que morreu no Senhor, quando morre, dói ou não dói? Dói. A morte é terrível, gente. Eu sei que há pessoas que numa crise terrível de dor chegam ao ponto de tentarem tirar a sua própria vida ou mesmo de tirar a sua vida. Mas é porque o sofrimento que estão passando é tão grande que acham que a morte os livrará do sofrimento. Mas a morte é um inimigo terrível. E é um inimigo que Jesus venceu também. Estão me ouvindo? Fale para todo mundo, Jesus venceu a morte. Enche tua boca para dizer, Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Fala mais alto que eu quero ouvir você dizer. Eu quero que você tome posse disso. Eu quero que você revista-se agora de uma certeza que às vezes você não tinha sentido ainda. Tem gente que às vezes está sofrendo com mortes que aconteceram, de amigos, de esposos, de filhos, e é duro mesmo. Imagina, perder um filho, perder uma filha. É coisa que eu não quero passar, não quero que ninguém passe. E daí? Mas Jesus venceu a morte. E essa fé é fundamental, gente. Porque se Jesus vencesse, o diabo já estava bom. Venceu o diabo, venceu o pecado, nos libertando, é bom demais. Mas se ele não vence a morte, a vida termina. Acabou. É só até aqui. É só até 100 anos. Até 110. Tem gente que anda vivendo aí 110, né? É só. E acabou. Jesus venceu a morte. Então nós aqui que cremos em Jesus dizemos: Jesus venceu esse diabo vagabundo que fica atacando a nossa vida e tentando destruir e ferir a gente. Jesus venceu esse pecado que me gruda, que me dá dor, que me faz ferir e ser ferido.
e Jesus venceu a morte, e com ele eu vou viver para sempre. Amém. Acredita? Pode aplaudir, vamos viver para sempre. Essa é uma vitória fantástica, que muita gente não sabe. A gente vai viver para sempre, e é por isso que a gente tem esperança de que outros que amamos e que serviram a Jesus vão viver para sempre, e aqueles que se arrependeram, nem que fosse na última hora, Jesus deu-lhes a vida para viverem para sempre. Talvez tenha que levar umas lambadas lá no purgatório, mas vão viver. E nós estamos aqui porque acreditamos nisso, senão não tem valor, gente. Senão é muito pouca coisa. Você vem aqui, pede um milagre, Jesus, eu tenho um problema, preciso pagar minhas contas, Jesus te dá graça, você paga as tuas contas, você está feliz, mas daqui a pouco você está devendo de novo. Ah, deu um rolo aqui com o meu relacionamento, aí daqui a pouco veio outro relacionamento difícil também, assim vai. Lógico, mas se a tua vida vence o pior de todos os inimigos, e o pior de todos os inimigos não é o problema que você está passando agora, é a morte. Esse é brabo. Mas se você sabe que Jesus venceu ele, e que se você estiver com Jesus, você também terá este prêmio, aí valeu a pena. Lucas 12, 5 a 9. Se você ainda não é seguidor do nosso canal no YouTube, se torne seguidor e convide outras pessoas a serem seguidores, porque aqueles que não podem ir em grupo de oração, pelo menos vão ver pedaços da nossa reunião, vão poder ver as pregações, inclusive vão poder entrar nas nossas playlists e vão poder ver algumas das campanhas que a gente tem feito, não é? Grupo de oração Filhos de Sião no YouTube, você pode entrar no nosso canal, e se você ainda não é também um membro do nosso canal do Facebook, torne-se membro do nosso canal, Grupo de Oração Filhos de Sião, tá? E divulgue. Coisas boas a gente divulga, senão vocês só ficam compartilhando historinha de TikTok aí que não vai levar vocês para lugar nenhum, viu? Vamos lá. Lucas 12, 5 diz assim: mostrar-vos-ei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno. Sim, eu vou-lo digo, temei a este. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? E entretanto nenhum só deles passa despercebido diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Bom, tem gente aqui que está mais fácil dele saber a conta, né? Mas mesmo assim, não temais, pois, mais valor tendes vós do que numerosos pardais. Digo-vos, todo que me reconhecer diante dos homens, também o Filho do Homem o reconhecerá diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Palavra do Senhor. Hoje, caminhando pós toda essa celebração de Páscoa, valia a pena a gente pegar um dos pedaços desses maravilhosos sermões de Jesus, principalmente esse que é um pedaço do Sermão da Montanha. E escolhi este texto porque, primeiro, infelizmente, eu tenho visto cada vez mais as pessoas terem medo de tantas coisas e não terem medo do que deviam ter medo. As pessoas têm medo de ficarem pobres, têm medo, muito. As pessoas têm medo de doenças, muito. As pessoas têm medo do mundo que está perigoso, e está perigoso, não é mesmo? A gente tem medo, dependendo do lugar que você vai andar, pode ter um bandido, um assaltante, ou sei lá o quê. A gente tem alguns medos particulares, que
que só você sabe. Medo de não ser amado, de não ser amada. Medo de solidão. Medo de ser traído. Tantos medos. Medo de uma derrota. Medo de ser humilhado, humilhada. E assim por diante. E o Senhor diz aqui para nós: olha, vocês só deviam ter medo daquele que depois da morte pode te lançar no inferno. E quem pode fazer isso é só Deus. Então temei a Deus, e o resto não compensa temer. Isso não significa que você deve ser um descuidado, uma descuidada, que você não deve se preocupar com a sua saúde e ter bons hábitos. Isso não significa que você não deve cuidar das tuas coisas e do teu trabalho. Não significa nada disso, não. Jesus não está te dando uma carta de alforria dizendo que você está livre e agora você não faz mais nada. Não é isso, não. Mas ele está dizendo que estas coisas não podem chegar a ser para nós algo que nos encha de medo. Porque ficaremos doentes. Porque o medo traz doença. O medo traz abatimento. O medo tira da nossa mente a capacidade de pensar e de dar respostas. Se você está diante de uma situação que você precisa tomar uma decisão, ou precisa saber o que fazer, e você ficar apavorado, apavorada, certamente você vai ter mais dificuldade de pensar com lucidez e tomar a melhor decisão. Então Jesus está dizendo: põe as coisas na ordem certa. Temei quem pode te levar para o inferno. O resto, não temei. Não temei. Fale aí para o teu irmão. O temor é para Deus. O temor é para Deus. Não fica mal com ele não, que não compensa. Sabe? Tem gente que quando não consegue alguma coisa, o medo por causa daquilo que perdeu leva a ficar com raiva de Deus. Eu falo: você está enganado, meu filho. Onde é que você está arranjando encrenca? Exatamente de quem você não devia. É claro que Deus é tão maravilhoso que Ele conhece as nossas perturbações e nos perdoa, mas não convém levar Deus para ser seu inimigo. Não convém. Estão me ouvindo? Esse dia eu encontrei uma pessoa, daí falei para ele assim: você está fazendo o quê? Me falou que estava fazendo, que era um bom trabalho, que tinha uma boa remuneração. Falei: glória a Deus. Ele falou: Deus não tem nada a ver com isso não, é a minha capacidade. Eu olhei e falei: tá bom. Falei: devia ter mais medo dele. Não é? Porque a tua capacidade não lhe dará nem saúde, nem sabedoria tanto. Mas não falei nada. Só: tá bom. Tema quem se deve temer. E a gente deve temer a Deus. Segundo, Jesus vai falando para eles, não é? E diz assim: Deus, a quem devemos temer, se preocupa até com o passarinho que não vale nada. Ele fala: vende 5 pardal por 2 as. Quer dizer, 5 passarinhos dele vale uma moedinha de nada. Naquele tempo isso não era nada. Ele fala: e Deus se preocupa com cada um desses passarinhos. Quer dizer, tema a Deus, mas saiba que Ele se preocupa com todas as coisas da sua vida, inclusive as pequenas. Deus se preocupa com as pequenas coisas, nada para Ele deixa de ter valor, assim como 5 pardais. Então fala: você tem que temer a Deus, mas Ele não deixa nada na sua vida sem Ele se preocupar. Fala para o irmão aí: nada, nada. Ele se preocupa com cada coisinha. Então, tem que temê-lo, mas tem que saber que Ele é um Deus que cuida até dos passarinhos. Ele fala mais, ele fala assim:
Até os cabelos da sua cabeça ele sabe quanto é. Olha lá, o Moacir tem acho que menos cabelo que eu, Moacir. Mas eu vou dizer, não tem chance nenhuma de eu saber quantos cabelos tem na tua cabeça. Nenhuma. E eu acho que não tem máquina nenhuma capaz de calcular. Jesus está dizendo que Deus se importa até com isso. Então, às vezes, você está se sentindo feio, às vezes você está preocupado até com a aparência, e pode falar, eu não vou falar disso com Deus, não. Bobagem. Ele se preocupa com tudo de você. Você é importante para Ele, eu sou importante para Ele. Não há nada que você não possa falar com Ele que não seja importante. Falar, não vou falar isso não, porque tem gente mais importante, tem gente que está lá no hospital sofrendo, tem gente que está numa cama, e é verdade, tem mesmo, sofrendo. Mas Deus se preocupa com as tuas coisas. E também se preocupa com essas pessoas todas. E com o passarinho. E até com quantos cabelos você tem na cabeça. Não é? Tem gente aqui que tem umas cabeleiras grandes, bonitona, né? Então, mas Deus sabe tudo. É uma palavra de Jesus para dizer quanto de carinho Ele tem por cada um de nós. E aí ele termina dizendo: tema a Deus, porque Ele é o único que você tem que temer. Saiba que Ele cuida e ama você até nas pequenas coisas. Por isso, não tenha vergonha dele. Fala aí por irmão, não tenha vergonha de Deus. Não tenha vergonha de Deus. Não tenha vergonha. Ele não está falando, fica dizendo para todo mundo que você é cristão. Fica dizendo para todo mundo. Ele não falou nada disso. Ele só falou, não tenha vergonha de mim. Numa hora que precisar, não tenha vergonha. Reconheça. Olha, eu creio em Jesus Cristo. É esse que eu acredito. Quando for preciso, porque Ele diz, quem o reconhecer, Ele o reconhecerá diante dos anjos de Deus.